Fala, Techers! Alisson aqui e seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. Hoje vou falar de um assunto extremamente importante para você no sua caminhada, no seu desenvolvimento como desenvolvedor, como programador, né? Um conteúdo que não pode faltar no seu conhecimento, né? Esse conteúdo basicamente é o Kafka. Kafka é um mensageiro amplamente utilizado, se não for o mais importante, é um dos mais importantes no mercado hoje, né? Mensageria, mensageiro, né? A mensageria é usada hoje no ambiente de microserviços para comunicação entre os serviços, né, de um evento que aconteceu, e aí esses serviços precisam se comunicar e não precisam ser feito isso de maneira através de REST, através de comunicação entre APIs, mas podemos fazer isso posteriormente através de eventos publicados em uma fila, né? E assim sendo processados em um ritmo que o microserviço aguente, um microserviço precise. Então, dependendo do evento, pode ser feito em um ritmo mais lento, não precisa ser feito na hora, né? Mas hoje o que eu vou fazer para vocês é mostrar como é feito o processamento, né, de mensagens dentro da linguagem Go, né, utilizando um pacote chamado Sarama, amplamente utilizado pela comunidade, né? Vai agilizar bastante. É a única maneira de fazer? Logicamente que não. Existem centenas de jeitos, você pode até fazer conexão direta no Kafka sem precisar de pacote nenhum, né? Mas esse Sarama, ele já faz isso para você, já desbravou, já foi testado por em centenas de desenvolvedores, né? Centenas ou milhares, né, de desenvolvedores. Então, está bem consolidado no mercado, mas cada cenário é um cenário, então você que escolhe a melhor maneira de fazer isso para o seu sistema, tá bom? Mas aqui eu vou mostrar como que vai ser uma demonstração bem superficial, só para você entender. Existem centenas de configurações que eu não vou abordar aqui, né? Você que vai ficar a par de como ir atrás e ver qual seria a melhor configuração para você, né? Eu vou fazer o cenário mais superficial possível, só para sentir como que faz, como que deve ser feito, tá bom? Então, chega de papo e bora pro código, né? Beleza, gente. Para agilizar aqui, já criei o nosso Go Path e já criei aqui o nosso Olá Mundo, né? Básico, só para funcionar. Já fiz o nosso mod, né? Com configuração primordial. Então, você pode encontrar esse repositório nesse link aqui, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também para você ir lá e clonar o projeto para você e copiar partes, trechos do código se você preferir, tá bom? Então fica à vontade. Ah, algumas coisas também que já agilizei aqui, tá? Basicamente é o nosso Docker file, nosso Docker Composer file, né? Onde já tem as configurações do nosso Kafka. No nosso Kafka, a gente vai usar o Zookeeper, tá bom? Porque a maioria das empresas ainda utiliza o Zookeeper, não atualizou o Kafka, né? Eu sei que nas versões mais atuais, o Kafka já está, não precisa mais dos Zookeepers para funcionar, né? Mas pensando numa abordagem mais ampla, muitas empresas ainda utilizam dele, estão numa versão anterior, né? Então, para abordar mais amplamente possível, né? Eu estou colocando aqui o Zookeeper para a gente como parâmetro, tá bom? Mas sem Kafka, melhor ainda, mais simples ainda, mais tranquilo de conectar, mas não é a verdade de todos ainda, tá bom? Então, você pode copiar esse código, né? Ou ir lá no nosso repositório e copiar sem grilo, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui, tá? Vou dar uma leve pincelada. Nós temos os volumes, onde ficam as informações das mensagens, dos tópicos do serviço, né? Onde vai ser armazenado. Coloquei como external false, ok? O Zookeeper
aula, coloquei a plataforma aqui. Eu preciso por causa que eu estou rodando no macOS, então, dependendo do seu sistema operacional, nem vai precisar dessa linha aqui para você, tá? Coloquei o nome do container. Às vezes não é necessário, opa, às vezes não é necessário, mas é mais necessário para eu já colocar como parâmetro algumas coisas aqui, tá? Então, se não colocar um nome, funciona do mesmo jeito, só que ele vai colocar um nome específico, vai gerar um nome específico. No caso, vai colocar do Keeper Aula traço um, né? Não é isso que eu quero, então pode ser que ele não conecte por causa disso. Então, se atente a isso. Algumas configurações, a imagem que eu estou colocando aqui é a 5.1, tá? Uma, uma imagem mais antiga, como eu já comentei. A configuração do cliente e configuração do TickTime. Existem outras configurações? Com certeza existem. Só que assim, o valor default já é o suficiente de outras configurações. Então aqui eu só estou fixando algumas coisas que ele pode atribuir por padrão e pode dar erro e não criar uma conexão segura, tá bom? Aqui estamos no Kafka mesmo, na plataforma a mesma coisa, o nome do container também, a imagem é para que a imagem do Zookeeper e do Kafka estão na mesma versão, tá bom? O restart always, always sempre, né? Ele vai restartar sempre, sem nenhum erro. Dependência. A dependência, basicamente, é o outro container, né? Então, esse container aqui vai subir primeiro do que esse, tá bom? Ah, e aí, depois que o outro terminar, ele vai começar a subir o Kafka, tá bom? O broker ID um. Então, temos vários brokers. Então, brokers, entenda como máquina rodando o Kafka, né? Não é só isso, tem muitas, pode ter mais de um broker na mesma máquina, mas geralmente é uma máquina, um broker, tá? Broker basicamente é uma instância do Kafka gerenciando toda a infraestrutura dele, tá bom? Então, dentro do broker temos vários tópicos e os tópicos são compartilhados entre si, entre os brokers. Então, existe uma redundância de tópicos, de mensagens, né? Caso um broker caia, tem outros brokers para sustentá-lo a infraestrutura do Kafka ainda. Tá? Não vou me aprofundar muito, mas basicamente é isso a estrutura. O Kafka, a configuração do Zookeeper, qual que é o container, o nome do container e a porta que ele está executando, tá bom? O address listener, basicamente são configurações do Kafka, o host, a plataforma, o factory, né? Create topics, daqui em produção não existe. Então, quando você, basicamente o que acontece? Você cria o tópico para depois mandar a mensagem para ela. Nesse caso aqui, essa configuração, eu mando uma mensagem para um tópico específico. Se esse tópico não existir, ele já cria para mim para não haver erro, né? Mas aí ele cria com valores de default e valores de default nem sempre é interessante. Então, tudo depende. O nosso volume, o caminho do volume lá dentro, né? E a porta vai ser a 92, a 9092. Dentro do container, mesma coisa, tá? Então, basicamente são essas configurações. Show de bola? Então tá. Aqui nós iremos configurar o nosso consumer de maneira direta e sem erro. Deixa eu apagar essa linha. Consumer, eu não vou tratar erros aqui, tá? Vou considerar que foi tudo de boa. Vou chamar o nosso Sarama New Consumer, tá bom? Eu trazer ele aqui, trouxe o pacote da IBM, não tem problema nenhum. Ele está dando erro porque não está no nosso mod. Então, vou mod TID para organizar e adicionar no nosso mod, que como requerimento, tá bom? Beleza? Ele está dando erro aqui porque o nosso new consumer ele precisa de alguns parâmetros.
Aqui ele precisa de um array de string, né? Então eu vou colocar um string aqui e vou já declarar. Nesse caso é o endereço do nosso Kafka, tá? Então vai ser localhost 9092, tá bom? Local, tá faltando um L aqui, tá? Beleza. E a segunda configuração é a configuração do Sarama. Como eu disse, são configurações que não precisa ou precisam dependendo do cenário. Nesse caso, eu vou deixar new, que não preciso das configurações para consumer, tá bom? Beleza? Agora eu vou fazer aqui parte, a partition consumer, né? A partição de conexão, né? Não vou tratar o erro, certo? Vou chamar o nosso consumer e vamos ter o consumer partition. O tópico que a gente vai se comunicar, então vai ser um tópico teste. A partição que a gente vai se comunicar, eu vou deixar na zero. E o offset. O offset, basicamente, é um ponteiro de mensagens, né? Então, quando a mensagem foi consumida por um consumer, né, ele ganha um ponteiro e a gente pode seguir a partir desse ponteiro, né? Então, novas mensagens, ele vai recebendo, tá bom? Aqui eu vou colocar o Sarama offset new. Então, eu vou desprezar mensagens antigas e vou a partir das mensagens novas, da conexão ali. Conectou, eu só vou ler as mensagens que forem recebendo a partir dessa conexão, tá? Mensagens antigas, eu posso começar desde o começo, né? Desde lá do zero. Então, eu posso seguir toda a trajetória, toda a história daquele tópico. Não é o que eu quero, ou às vezes é o que você precisa, né? Aí depende muito do caso. Aqui eu vou seguir mais o padrão. Então, ele vai me dar uma partição de boa. Aqui eu vou criar um while, né? Vou ficar executando a mensagem até vir uma nova mensagem no nosso canal da partição, né? Então, basicamente aqui eu vou criar um canal a partir, vou colocar channel para ficar mais fácil. Então, a nossa partição consumer.message. Então, o que que ele cria aqui? Basicamente é um canal de mensagens, né? Quando houver uma nova mensagem, eu vou publicá-la aqui no nosso top, no nosso terminal, tá bom? Então, aqui ele fica no for, executando, rodando, esperando a nova mensagem no channel, tá bom? Aqui vai ser, a message vai receber a mensagem que vier, foi publicada no channel, normal. E aqui eu vou printar no nosso terminal essa mensagem. Ela é uma mensagem, ah, é, esse channel do Sarama tem lá, o objeto desse cara tem vários parâmetros ali dentro. Então, o que eu vou querer, basicamente, é o message value. Vamos observar que o message value é um array de bytes, então eu vou transformar esse bytes em string. Opa, ele apagou. Tudo bem. Aqui, vamos. Eu apagar essa parte. Só para ele printar para uma coisa legível para a gente. Tá bom? Beleza. Aqui eu vou me conectar. E aqui ele já está esperando mensagens novas no tópico do Kafka. Tá bom? Então vamos simular aqui. Eu vou usar o conductor. O conductor é um UI do Kafka, né? Existem vários no mercado, mas eu prefiro mais esse. Vamos testar a conexão. Me conectando aqui e expandiu. Deixa eu diminuir aqui para ficar dentro da tela. Beleza. Aqui ele já tem o tópico teste aqui configurado. Deixa eu só ver se está tudo dentro da tela. Beleza. Então aqui eu vou me conectar a esse tópico teste. Beleza. E aqui eu vou produzir uma nova mensagem para esse tópico. Aqui, certo? Aqui é opcional. E o valor? O valor, eu vou colocar valor
teste, né? E vou publicar. Beleza? Ele publicou. Se eu vier aqui, ó, o nosso consumidor, ele já está recebendo as mensagens aqui, ó. Ele já printou na tela o que eu coloquei lá, né? Então, se eu colocar o valor 2 agora, publicar, ele está indo lá. Tudo certinho como deveria ser, né? Então, vou colocar aqui, se inscreva no canal. E ele recebeu o valor tudo certinho, ó. Então, ele está recebendo já, e conforme for, e aí, com isso, eu chamo funções que processam essa mensagem, esse evento, e assim por diante. É lógico, como eu disse, existem configurações aqui muito mais específicas para divergência, para tempo de resposta, para retentativas, né? Eu não conseguir processar aquela mensagem perfeitamente, eu não vou marcá-la como consumida, né? Não vou comitá-la, né, como consumida. Então, existem muitos parâmetros ali que pode ser muito interessante para você, dependendo do seu cenário, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Não, gente, foi isso. Foi bem simples, foi bem direto, bem na mão na massa. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo com o maior prazer do mundo. E já se inscreva no canal, ative o sininho que quando eu publicar o vídeo de publicando com Go, vocês vão ser notificados e estarão por dentro ali do nosso desenvolvimento também, tá bom? Deixa o like para fortalecer o vídeo, chegar a mais e mais pessoas e a gente se vê na próxima. Valeu!